Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Eu sou o Sandro Taliba e como essa semana, mais uma vez, tem um feriado prolongado, eu vou fazer outra pausa nas questões novas da Maratona Enem 2023. Esse vídeo é um compilado das questões 31, 32, 33, 34 e 35. Vamos lá? Como já é de costume por aqui, a gente vai primeiro ler a questão para ver se precisa ler o texto. Os recursos composicionais que inserem a obra no chamado Romance de 30 da literatura brasileira manifestam-se aqui no ou na... Se você está com as características desse movimento frescas na memória, essa questão é relativamente fácil de resolver, já que ele também é conhecido como neorrealismo. Mas, para quem não tem esse conteúdo dominado, vamos ler o texto. Era o êxodo da seca de 1898, uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos, com aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas, em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Adelgaçados na madeira cômica, cresciam como se o vento os levantasse, e os braços afinados desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, de ascite consecutiva à alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes. Nada mais. O texto relata a realidade sofrida dos retirantes de maneira direta e objetiva. Então é isso que a gente vai procurar nas opções. A opção A cita o desenho cru da realidade dramática dos retirantes, exatamente do que o texto trata, certo? Essa parece ser a resposta certa, mas vamos ver as outras só para ter certeza. A B fala da indefinição dos espaços para efeito de generalização. O espaço aqui está bem delimitado, certo? Então essa está fora. A opção C fala na análise psicológica da reação dos personagens à seca. Não tem isso no texto, né? Ele é mais uma descrição, não uma análise. Tá fora. Já a D fala no engajamento político do narrador ante as desigualdades. Isso também não existe no trecho. Tá fora. Por fim, a E fala na contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Isso é o contrário do que o texto faz, certo? Não tem alegoria, é tudo real e objetivo. Então, a resposta certa é, de fato, a letra A. Beleza? O texto sobre os chamados nativos digitais traz informações com a função de... Olhando para o texto, de nome Manual de Orientação, a gente percebe um texto com instruções de como agir com relação ao tempo de tela das crianças, de acordo com sua faixa etária. Como ele é um manual, a função dele é clara, dar instruções, dizer como agir. Então é isso que a gente vai procurar nas opções. A opção A fala em proporções específicas para cada etapa da infância. É exatamente isso que o texto faz, certo? Então, essa parece ser a opção certa, mas vamos conferir as outras. A B fala em estabelecer regras que devem ser seguidas à risca. Não são regras a serem seguidas, são orientações. Então, ela está fora. A opção C fala em explicar os efeitos do acesso precoce à internet. O texto não fala de efeitos. Está fora. A D fala em determinar a incorporação de rituais à educação dos filhos. Ele não determina nada, ele orienta, e ele também não fala de rituais. Está fora. E a E fala em educar com base em um conjunto de estratégias formativas. Se não tivesse a A, poderia ser essa a certa, embora o texto não traga exatamente um conjunto de estratégias formativas. A resposta certa é mesmo a letra A. Bem fácil, né? O recurso linguístico que permite a Machado de Assis considerar um capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas como inventário é a
Aqui, embora seja um texto de Machado de Assis, tem uma palavra-chave que nos ajuda a resolver a questão sem precisar ler o texto. Ele é um inventário. O que é um inventário? Uma lista de objetos, bens, materiais ou qualquer coisa nesse sentido. Então é isso que a gente vai procurar nas opções. A opção A fala em enumeração de objetos e fatos. Parece que, pela terceira questão seguida, a resposta certa é a letra A. Mas, como sempre, vamos conferir as outras opções. A B fala em predominância de linguagem objetiva. Se você for ler o texto, isso de fato está presente lá. Mas só o uso da linguagem objetiva não é suficiente para caracterizar um texto como um inventário. Um manual de instruções, por exemplo, é um texto predominantemente objetivo. Essa está fora. A opção C fala em ocorrência de período longo no trecho. Isso também não tem a ver com inventário e nem é característica desse trecho. Está fora. A D fala em combinação de verbos no presente e no pretérito. Mais uma afirmação que não caracteriza um texto como inventário. Está fora. E a E fala em presença de léxico do campo semântico de funerais, o que também não faria do texto um inventário, já que isso não está ligado especificamente à morte. Então a resposta certa é, de novo, a letra A, para desespero dos inseguros que percebem que marcaram 3 vezes seguidas a mesma letra e decidem mudar porque isso não deve dar certo. A história da prática do mountain board representa uma das principais marcas das atividades de aventura, caracterizada pela... Como a gente precisa de um certo contexto para entender o que é mountain board, a gente vai precisar ler o texto. Criado há cerca de 20 anos na Califórnia, o mountain board é um esporte de aventura que utiliza uma espécie de skate off-road para realizar manobras similares às das modalidades de snowboard, surf e do próprio skate. A atividade chegou ao Brasil em 1997 e hoje possui centenas de praticantes, um circuito nacional respeitável e mais de uma dezena de pistas espalhadas pelo país. Segundo consta na história oficial, o mountain board foi criado por praticantes de snowboard que sentiam falta de praticar esporte nos períodos sem neve. Aqui a gente já tem as informações que a gente precisa sobre a história do mountain board. Agora vamos ver a opção que se encaixa nessa descrição. A opção A fala em competitividade entre seus praticantes. Quem tem um pouco de conhecimento sobre o assunto sabe que a competitividade não é um fator importante nas atividades de aventura, e esse fator nem é citado no texto. Escapamos da A dessa vez. A B fala em atividade com padrões técnicos definidos. Só o fato de misturar snowboard, surf e skate, a gente já pode dizer que não tem nada bem definido tecnicamente, certo? A opção C fala em modalidade com regras pré-determinadas. Isso também não é citado em momento algum no texto. Tá fora. A D fala de criatividade para adaptações a novos espaços. É exatamente disso que o texto trata, certo? De trazer o snowboard para lugares sem neve. Essa está com toda a cara de ser a certa, mas vamos ver a última só para ter certeza. E ela fala da necessidade de espaços definidos para a sua realização, que é exatamente o contrário do que o texto fala. Também está fora. A resposta certa é mesmo a letra D. Fácil, né? No texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica, como... Para fechar a semana, nada melhor do que uma questão tranquila e que não precisa de texto para ser resolvida. Ela fala de crônica, então a gente só precisa saber as características de uma crônica, que é um texto curto, que fala sobre o cotidiano com linguagem simples e poucos personagens. A crônica deve ser de fácil leitura e fazer o leitor se identificar com o que é descrito. Então, é uma dessas características que a gente vai procurar nas opções. A opção A fala da relação distanciada entre os interlocutores. Interlocutores, no caso de um texto, são o autor e o leitor. Então, o que a gente tem na crônica é o contrário disso. É a aproximação entre os interlocutores. Tá fora. A B fala em articulação de vários núcleos narrativos. Núcleos narrativos são os diferentes grupos de personagens. Mais uma vez, é o contrário do que a crônica pede, que são poucos ou nenhum personagem. Tá fora.
A opção C fala na brevidade no tratamento da temática. Na mosca, né? Crônicas são textos curtos. Mas, só para ter certeza, a D fala de descrição minuciosa dos personagens, de novo, o oposto do que pede uma crônica, e a E fala de um público leitor exclusivo, mais uma vez, o contrário da intenção de uma crônica. A resposta certa é mesmo a letra C. Tranquilo, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito para não perder os próximos. E vê se vira membro do canal para ver conteúdos exclusivos. Eu sou o Sandro Taliba e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!